bom, galera? Meio-dia, né? Dureza. Eu vi a ementa do concurso, o que fala lá de processo penal. É tudo de processo penal, né? Até execução penal cai, né? E aí, para a gente falar aqui em 30 minutinhos sobre essa gama de assunto toda, eu fiquei meio perdido o que é que seria mais importante da gente falar. E aí, então, eu pensei de fazer o seguinte: a gente fazer uma linha do tempo aqui, e aí nessa linha do tempo a gente vai discorrendo sobre a maioria dos institutos que a gente tem no processo penal. E aí o que for rolando de dúvida aqui, vocês vão falando e a gente vai tentando destrinchar. Tranquilo esse raciocínio? Vamos lá. Vamos pensar que tudo se inicia com crime, não é? Para chamar o direito penal, para que ele seja convocado a ser trabalhado, precisa ter acontecido um fato esse que seja ele criminoso. E o que é que a gente tem como crime? O crime para a gente é sempre um fato típico. Ainda mais nada aqui não? Não rola mais não, né? A gente fica com essa teoria tripartite. Tem quem siga uma teoria bipartite, que fica somente com o fato típico e o antijurídico, mas o que mais usualmente a gente tem é exatamente a tripartite. Esse fato típico aqui, ele ainda é composto por 5 substratos. 4 substratos. É o quê? Conduta, nexo e tipicidade. Beleza. Essa conduta aqui ela ainda pode ser de algumas formas. Quais são as formas da conduta? Dolo direto. Todo mundo? Dolo e culpa. É o geralzão que a gente está vendo aqui, né? O dolo ele ainda pode ser de algumas formas. Quais são as formas que a gente tem de dolo? Dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, beleza. Vou ficar com dolo direto e dolo eventual aqui. E a culpa, a gente tem também algumas formas de culpa. Culpa inconsciente, culpa consciente, aí vai algumas. Vou ficar com a culpa aqui consciente. Vai. Em concurso, normalmente, se pede a diferença da culpa consciente com o dolo eventual. A gente tem essa diferença aí? Fácil? Culpa consciente com o dolo eventual. Isso, gravando não pode falar não, né? Pode? Pode não. Nada de foda-se nem fudeu. Então, olha só. No dolo é a vontade da conduta, vontade de praticar. A culpa a gente sempre vai ter aqui. Aqueles 3. Como? Imprudência, imperícia e negligência. Beleza. Se eu tenho a culpa consciente, é porque eu não tinha vontade de praticar aquele ato, mas ele veio e aconteceu. No dolo, eu tenho vontade de praticar aquele ato, mas se eu estou no dolo eventual, eu necessariamente não tenho a vontade de praticar o ato, mas se ele vier, foda-se. Essa é a ideia. Já na culpa consciente, eu não quero que aquele resultado aconteça. Vou praticar o ato sem que a consequência venha.
Mas se ela vier, que merda, não era o que eu queria, fudeu. É a grande diferença de dolo eventual para culpa consciente. O dolo eventual eu não quero, mas se ele acontecer, para mim está tranquilo também, pode acontecer. Já na culpa consciente eu não quero que aconteça e tenho quase certeza que ela não vai acontecer. Porque eu já faço isso todo dia e nunca acontece. Eu sou bom no que eu faço. Eu já sou um expert naquilo. Caramba, aconteceu, que merda, fudeu. Essa é a ideia da diferença basicona entre dolo eventual e culpa consciente. Beleza aí? Se a gente então teve o crime, após a conduta que nasceu esse crime aqui, a gente tem para o Estado o aparecimento de quê? Nasce para o Estado o direito de quê? Não nasce o Estado, não nasce para o Estado ainda o direito de punir. Imagine aí que Tício vai praticar um crime agora aqui na porta da faculdade, e então vem o Estado e já pune ele, já pega ele, já põe dentro de uma cela e ele vai ficar lá agora ad eterno. Não faz sentido isso. Vamos processar? Ainda não também. A gente vai investigar. Aqui a gente vai ter o inquérito policial, em tese, o inquérito policial. Tranquilo isso aí? Quem é que tem quem é que pode instaurar um inquérito policial? Quem é? Autoridade policial, beleza. Só a autoridade policial pode instaurar um inquérito policial? Inquérito policial, sim, beleza. Lá no artigo 4º, o legislador fala que o delegado, a autoridade policial, vai instaurar o inquérito policial, mas não tira a atribuição de outras autoridades administrativas. Lembra disso lá? É o parágrafo único. Ou seja, quais são as outras pessoas que podem fazer, então, uma investigação? Eu posso ter, então, CPI, que aqui é o legislador, é quem vai investigar. O que mais? Eu posso ter um inquérito policial militar, que aqui quem vai instaurar o inquérito vai ser um oficial. O que mais? O Ministério Público pode fazer a PIC e faz a mesma investigação que a autoridade policial iria fazer. Só que, pela legislação, só quem pode instaurar inquérito policial é o delegado de polícia. Tranquilo aí? Instaurado esse inquérito policial, se essa autoridade policial perceber que não há indício de autoria, que não há indício da materialidade, o que é que ele pode fazer então? Arquivar o inquérito? Não. Ou seja, o delegado de polícia, ele não tem à sua disposição o inquérito policial. Lembram disso aí? O inquérito policial está indisponível ao delegado de polícia. Ele pode iniciá-lo e tem que ir até o final. Não para na metade. Se chegando ao final ele entendeu que não houve indício de autoria e de materialidade, o que é que ele faz então? Não faz nada. Ele vai de qualquer forma remeter o que ele produziu para o Poder Judiciário. O juizão então vai abrir vistas ao MP e é o MP quem vai decidir se... O que é que o MP vai decidir? Se denuncia ou se pede o arquivamento ou se
novas diligências. Perfeito aí? 3 são as situações, então, em que o MP vai se deparar. Ou ele oferece a denúncia porque, para ele, a opinião delicti dele está perfeita, ou seja, o que o delegado de polícia produziu de informação satisfez ele, e ele, então, agora está apresentando a denúncia. Ou se ele não estiver satisfeito ainda, ele pede novas diligências, ou se com o que foi entregue para ele, ele chegou à conclusão que não há crime ou que não há indício de autoria, ele então vai pedir o arquivamento. E quem vai arquivar? O juiz. Sempre quem arquiva é o juiz. Nem promotor, nem delegado arquiva inquérito policial. Dúvidas, senhores, até aí? Então, fizemos o nosso inquérito policial, que tem prazo de conclusão. Qual é o prazo de conclusão do inquérito policial? Se solto, 10 dias. Se preso, 30 dias. Essa é a regra geral. Nós temos prazos especiais, né? Mas o geralzão é esse aqui, o mais interessa para a gente. Mas a gente tem prazo especial. Crime contra a economia pública, dos crimes que são da seara federal, temos os crimes de drogas, e faltou um outro aqui, qual é? Não, da economia eu falei, drogas, CPPM, do militar, que são os prazos especiais. Então vamos lá. O inquérito policial, então, foi entregue ao juiz, que abriu vistas ao Ministério Público. O MP aqui tem um prazo para poder oferecer essa denúncia. Qual é o prazo? O MP tem um prazo de 15 dias para oferecer essa denúncia. Ok? Ultrapassado esses 15 dias, sem que o MP tenha oferecido essa denúncia, o que é que acontece, senhores? O MP tem um prazo para oferecer a denúncia, e ele não oferece a denúncia no prazo legal. Aí pode ver se particular, né? Exatamente. Estamos agora já falando de ação penal. Ação penal subsidiária da pública. Tranquilo isso aí? Ou seja, se o MP não oferece a denúncia, abre-se agora concorrentemente a legitimidade para que o ofendido ofereça a denúncia. Na verdade, ele não vai oferecer denúncia, ele vai oferecer queixa-crime, que é a peça inicial para uma ação privada. Lembrados agora? A gente tem, então, ação penal incondicionada e condicionada à representação. Lembrado? Ação incondicionada é o geralzão. Se o legislador não falar se ela é condicionada ou que ela é eventualmente privada, ela vai ser incondicionada. Show de bola. Não sendo incondicionada, então, eu venho para condicionada à representação. Toda vez que ela for condicionada à representação, o legislador vai informar para a gente. Ok? A gente tinha condicionado à representação, por exemplo, o crime de estupro. Antes de 2009, o estupro era privado. Veio 2009, aquela lei 12.015, e o transformou em condicionado à representação. O ano passado, outubro do ano passado, nova legislação e transformou incondicionado. Os crimes sexuais são todos agora incondicionados. Perfeito. Tranquilo, senhores? E a ação penal ela ainda pode ser de iniciativa
privada. A ideia, senhores, é que a gente não tem ação privada. Toda ação ela é pública. Eventualmente, a sua iniciativa é que vai ser privada. Nós temos 3 tipos de ação privada. Lembra aí? 3 tipos de ação privada. Exclusiva. Personalíssima e subsidiária da pública. Lembraram? A ação penal de iniciativa privada exclusiva é aquela que só o querelante pode ingressar, mas na falta dele, o CAD também pode. Lembra do CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. Pronto, beleza. Morreu o querelante, eles assumem. É menor de idade, o CAD representa ele. Tranquilo isso aí? Já a personalíssima, só e somente só aquele querelante é que pode ingressar. E só tem um caso que cabe a ação privada, iniciativa privada personalíssima, que é no caso da, se eu não me engano, Ricardo, 236, o artigo do Código Penal, que fala do erro essencial no casamento. Cidadão casou, não avisou que tinha um probleminha, um problemão, né? E aí então cabe a esse querelante ingressar com a ação penal. E essa ação penal ela só pode ser interposta depois de transitado em julgado a ação civil, a sentença da ação civil, que estava lá anulando o casamento. Depois disso é que a gente ingressa com essa ação privada, ok? Já a subsidiária da pública, que é o que a gente está tratando aqui, é aquela em que o Ministério Público tem a legitimidade para ingressar com a ação, ele tem 15 dias para depois que ele recebe esse bojo do inquérito policial, do Poder Judiciário, ele tem 15 dias para oferecer a denúncia. E ele não o faz, ou seja, o Ministério Público ele fica inerte. No momento dessa inércia do Ministério Público, no 16º dia, nasce uma legitimidade concorrente para a vítima. A vítima do delito, do fato criminoso, agora quer ingressar com ação penal. O Ministério Público não o fez, quem vai ingressar? A vítima. E a vítima ingressa exatamente com ação penal de iniciativa, ação penal pública de iniciativa privada, subsidiária da pública. Originariamente, essa ação ela é pública. Ela não é privada. Essas duas aqui, elas são originariamente privadas. Essa daqui é originariamente pública. Relembraram? Dúvidas sobre isso? O MP aqui, então, oferece a denúncia. O MP ofereceu a denúncia. Com o oferecimento da denúncia, nós temos agora o início de quê? De nada. Com a denúncia, o juiz aqui vai fazer o juízo de admissibilidade.
ele vai recepcionar ou não essa denúncia. Ele pode rejeitar a denúncia, como pode recepcioná-la. Uma vez recepcionada, vamos pensar então aqui que o juiz recepcionou, ela sendo recepcionada, agora sim a gente tem o quê? Uma ação penal. Agora sim começamos a ação. Não? Na verdade, quando a gente vai ter a citação, deixa eu continuar aqui, a gente chega na citação. Com o início da ação aqui, primeiro ato do juiz é o quê? Avisar ao suposto acusado de que existe uma denúncia contra ele. Porque até então, aqui, a gente só tem promotor e juiz. Eu só tenho acusação e o órgão julgador, mas eu não tenho uma pessoa a ser julgada ainda. Eu preciso informar ele. Então agora aqui a primeira ação é a citação. Com a citação efetivada, aí a doutrina fala que nós temos de fato agora uma ação penal propriamente dita, ela está conclusa. Porque eu tenho um trinômio perfeito agora. Eu tenho acusação, tenho o julgador e tenho o réu, para poder se defender. Tranquilo esse raciocínio? Essa citação, senhores, ela pode se dar de quais formas? A primeira. Correio? Peraí. Calma. Nós temos 3 tipos de citação. Hora certa, edital. Então, hora certa, edital, e aqui foi qual você falou? Oficial de justiça? Que citação é essa, oficial de justiça? Hã? Mandado é uma das formas. Tem uma citação pessoal, hora certa e o ficta, não é isso? Beleza. Essa citação pessoal, ela pode se dar de quais formas? Quais são os instrumentos que a gente tem para poder efetivar ela? Mandado. Venha. Carta precatória. Carta. Bora continuar as cartas. É correio agora. Carta rogatória. Continua o correio. E carta premonitória? É isso. Lembrou? Por mandado é exatamente através de quem? Oficial de justiça. Vai lá pessoalmente, assina aqui, meu jovem. Tem um BO por aí, né? Então tem uma denúncia contra você, assine aqui por gentileza. Beleza. Essa é por mandado. Carta precatória. O fato aconteceu na cidade de Ilhéus e a pessoa a ser julgada mora em Itabuna, com marcas distintas. O cidadão mora no juízo distinto de onde vai ser julgado. Ou seja, o juizão daqui de Ilhéus manda uma carta precatória para o juiz de Itabuna, para que o juiz de lá faça a citação. E a citação vai ser feita como? Por mandado, pessoalmente. Tranquilo? A outra situação, carta rogatória, o cidadão a ser citado reside no estrangeiro, em outro país. Então vai ser citado por carta rogatória. E carta de ordem é para aquelas situações em que a gente tem
a prerrogativa por função. Vamos pensar aqui em Ilhéus. Pensa aqui em Ilhéus. O prefeito de Ilhéus vai ser julgado. Está sendo processado. Precisamos citar ele. Quem é que processa? Qual é o fórum competente para julgar, exatamente, para julgar um prefeito? O tribunal. É a segunda instância. O tribunal precisa citar esse prefeito aqui. O que é que ele faz? Ele manda um oficial de justiça? Não. Ele emite uma carta de ordem para o juiz daqui do piso. O juiz daqui vai citar agora o prefeito. Através de quê? De mandado, oficial de justiça. Não, essa aí que você está falando é aqui, é a rogatória. A rogatória a gente falou que é para outro país, não é? Para o estrangeiro. Mas a gente tem aqui dentro do nosso estado, Brasil, o estado que eu quero falar, a gente tem as, como é que a gente chama? Legações fictas. Uma embaixada, um consulado aqui no Brasil, o consulado dos Estados Unidos no Brasil é como se fosse os Estados Unidos, é território americano. E para eu fazer uma citação de alguém nesse território americano, tem que ser através de carta rogatória. E aí vai através do ministro das Relações Exteriores. Isso, exatamente. Exatamente essa situação. Essa é a forma da citação pessoal que a gente tem. Esses 4 instrumentos são utilizados. A gente tem também através da hora certa. A hora certa é quando a gente procura a pessoa a ser citada, mas eu não encontro ela. Eu sei onde ela mora, sei quem ela é, mas eu não consigo encontrá-la. Vou na casa e ela não está. Vou na casa e ela não está. O que é que a gente faz? Faz a citação por hora certa. Avisa alguém da casa ou algum vizinho, assine aqui por gentileza e informe a fulano de tal, ao citando, que amanhã, tal hora, eu retorno aqui para citá-lo. Essa é a ideia. Ou seja, não tem como ele fugir. Se ele não estiver lá, vai ser considerado citado do mesmo jeito. Tranquilo isso aí? Essa é a forma da hora certa. Já por edital, é aquela situação em que a pessoa a ser citada, ela não se encontra, eu não sei onde é que ela está. É incerto e não sabido o lugar onde ela se encontra. O que é que a gente faz então? Cita ela por edital. Existe uma discussão de qual é o prazo dessa citação por edital. 15 dias, 30 dias e 90 dias. O legislador fez uma salada de fruta, uma lambança, porque ele revogou um artigo de lei que tratava exatamente sobre esse local não sabido. Datíssima venha, no CPC continua o mesmo teor da norma que foi revogada aqui no CPP. E então a doutrina tem essa ideia de que existe a possibilidade, que é exatamente dos 90 dias. Mas o normal no concurso público é a gente ficar com 15 dias do prazo para essa citação por edital. Dúvidas, senhores, aqui no edital? A gente está falando bem rápido para poder ser bem... Então, citado, a gente tem agora o trinômio perfeito e a ação, ela vai correr. Pode o Ministério Público desistir da ação? Sim. Foi o MP que iniciou, o MP que ofereceu a denúncia. Iniciou a ação e ele fez, não quero mais essa ação, eu acho que não tinha, na verdade, indício de autoria, imaterialidade, eu me equivoquei. Ao Ministério Público não lhe é dado esse direito, ou seja, a ação penal ela é indisponível
para o Ministério Público, da mesma forma que o inquérito policial é indisponível ao delegado de polícia. Ele pode pedir absolvição ao final do processo, perfeitamente. Não tem nenhum óbice para isso. Mas encerrar antes não existe. Arquivar não existe, só na novela da Globo. Na vida real, esquece isso aí. Estamos tocando a ação. Dentro dessa ação aqui, a gente pode ingressar com algumas outras ações. Eu posso ingressar com habeas corpus. Eu posso ingressar com mandado de segurança, eu posso ingressar com mandado de injunção, que na verdade são ações o quê? Como é? Beleza. Ações autônomas de impugnação. São ações autônomas de impugnação. Elas não fazem parte dessa relação jurídica aqui. Elas são ações autônomas. É uma outra ação que eu vou ingressar. Datíssima venha, sempre vinculada a ato que aconteceu aqui, algum fato acontecido aqui. Perfeito? Durante a ação aqui, pode existir processos incidentais, ações incidentais, né? O juízo que recepcionou essa denúncia era incompetente. Então eu posso ingressar exatamente com esse pedido de exceção de incompetência. E eu posso fazer isso, senhores, logo após aqui a citação. Vou voltar aqui um pouquinho. Logo após a citação, o que é que vai acontecer? O réu, já ciente agora que tem uma ação contra ele, e ele está com o bojo da denúncia com ele aqui. Tudo que está contra ele está ali. Abre-se para ele então aqui, nesse período aqui, 10 dias para ele poder responder essa acusação. Nessa resposta à acusação, ele pode já pedir o quê? A absolvição sumária, se presentes os requisitos legais para essa absolvição sumária. Um exemplo basicão aqui. Vamos supor que esse cidadão está sendo acusado de ter pulado a cerca de sua casa, invadido a casa do vizinho e copulado. Já deu? Misericórdia. E copulado com a vizinha, casada. Ou seja, praticou ele. Em tese era adultério, mas adultério deixou de ser crime, que foi revogado. Mas ele está respondendo por isso. Chegamos agora aqui então na resposta e ele pede a absolvição sumária por conta do fato ser atípico. É uma das possibilidades. Após aqui essa resposta à acusação, aí sim vamos ter toda a parte da ação penal. Vamos ouvir as testemunhas de acusação, depois testemunha de defesa, vamos ouvir os peritos, vamos ouvir vítima, se o juizão, o Ministério Público assim entender necessário, novas diligências. Ao final, a gente tem a oitiva do réu, sempre vai ser por último, e depois disso, alegações finais. Essa é a ideia. Vamos pensar que a gente está aqui. Alegações finais e sentença. Para eu saber como vai ser essas alegações finais, como vai transcorrer
esse rito aqui, eu preciso saber qual é o quê? Eu preciso saber se é o rito ordinário, se o rito é sumário, se o rito é sumaríssimo ou se é um rito especial. Ok? Se o rito for ordinário, é porque a pena foi para cima, não é isso? O sumário e o sumaríssimo menos, exatamente. Perfeito? Aí a gente vai saber então como vai decorrer essa situação aqui. Se eu tiver diante do ordinário, a audiência ela tem que ser iniciada com quanto tempo? 60 dias. Sumário, 30 dias. Lembrou aí? Alegações finais no ordinário. Pode ser através de memoriais, que na verdade memoriais é a mesma coisa da alegação oral, só que ela é por escrito. Perfeito. Se eu tenho mais de um réu, se o caso é complexo, vai ser por memorial, claro. Se eu venho para sumário, já vai ser oral, essa é a ideia. O sumaríssimo não se discute, é oral. E não vamos, não é mesmo? Não vamos pedir ao juiz para fazer em memoriais, que isso não vai acontecer, é proibido. Beleza esse raciocínio? Se a gente tiver, se o rito for especial, Lei Maria da Penha, eu posso me utilizar das benesses da Lei 9.099? Entendeu o que eu estou falando? A Lei Maria da Penha, ela não aceita a 9.099. Todas as benesses que a gente tem na Lei 9.099 não vão ser aceitas se a gente estiver falando em Lei Maria da Penha. Ou seja, o rito sumaríssimo está previsto aonde? Na 9.099. Se o fato for violência contra a mulher, doméstico, não vai ser sumaríssimo. Já voltamos agora para o sumário. Sumário. Logo isso. Tranquilo? Só um detalhezinho. A gente corre essa ação penal toda aqui para chegar na sentença. Sentença essa que pode ser de quantas formas? Beleza. O que a gente mais quer aqui, já que é um geralzão que a gente está vendo, uma sentença condenatória e absolutória. Condenatória não tem o que a gente discutir aqui. Condenou, pensa assim, condenou, está preso, pronto. Se eu tenho absolutória, essa absolutória pode ser de duas formas: própria e imprópria. Lembrados? Absolutória própria. Tício foi absolvido, vai para casa. Absolutória imprópria. Tício foi absolvido, mas Tício é deficiente. Se Tício é deficiente, ele não pode ir para casa, mas também ele não pode ser preso. Por isso que ele vai ser absolvido. Mas ele é absolvido e recebe o quê? Medida de segurança. Medida de segurança essa que pode ser de duas formas: internação e tratamento ambulatorial. Tranquilo isso aí? Sentença essa
que você, advogado, não ficou satisfeito. Não ficando satisfeito, a gente agora tem a possibilidade, sendo sucumbente, de entrar com recurso. E aqui a gente tem a parte dos recursos. Com vários recursos que nós temos aqui para poder ingressar, né? E após transcorrido todas as possibilidades de ingressar com recurso, a gente vai ter o quê? O trânsito em julgado. Aqui a gente encontra o trânsito. Havendo trânsito em julgado, diga, jovem. Vá. Você não sabia o que era, não? Continuando então. Encerrada a possibilidade dos recursos, a gente chega ao trânsito em julgado da sentença. Com o trânsito em julgado da sentença, nasce agora para o Estado o quê? Agora sim, o direito de punir é que nasceu para ele. O que eu te perguntei cá atrás, o que é que nascia para o Estado? Ou seja, o que nasceu para o Estado aqui foi o quê? Juiz. O jus persequendi, o direito de perseguir. Agora aqui nasce para ele o direito de punir, o jus puniendi. Porque aqui a gente chegou exatamente na execução penal. Tranquilo esse raciocínio? Quando a gente tem aqui esses recursos, o recurso a gente fala que é um desdobramento do direito de ação. O recurso, note que eu estou fazendo uma linha só e o recurso está na mesma linha da ação. A ação terminou aqui na sentença e o recurso continua um prosseguimento desse raciocínio de ação. Exatamente porque o recurso é um desdobramento do direito de ação. Aqui a gente está vamos pensar, primeira instância, e esse recurso aqui pode exatamente estar no duplo grau de jurisdição na segunda instância, mas continua numa mesma linha racional. Diferentemente do que eu falei aqui, do habeas corpus, do mandado de segurança, da injunção. Porque o habeas corpus não é o quê? Não é um recurso, é uma ação. O mandado de segurança não é recurso, é uma ação. Por isso que ela vai ser trabalhada numa nova linha imaginária aqui, porque é uma ação nova. Ela não vai estar trabalhando a mesma ação lá de cima. Já o recurso trabalha na mesma ação. Por isso se dizer que habeas corpus não é recurso, que realmente não é. Também aqui, mesmo iniciada a execução penal, ainda é possível se ingressar com um último respiro. Um último recurso, entre aspas. Que é o quê? Revisão criminal. Eu ainda ingresso aqui com revisão criminal. Que na verdade não é recurso. É também uma ação aqui embaixo. Ela é autônoma. Ela é autônoma, exatamente. Só vou ingressar com essa revisão criminal se de novas provas tivermos conhecimento. Para tratar do mesmo assunto que já foi tratado, não vai ser aceita sua revisão criminal. Eu preciso de novas provas. Exatamente. Exatamente. Porque a discussão do mérito já aconteceu aqui, na ação penal. Exatamente. Lá eu não vou discutir mérito. O mérito em si foi discutido aqui no recurso quando da apelação. Discutiu-se mérito. Que é exatamente a discussão que tem hoje sobre a segunda instância, né? Que o STF está discutindo aí se pode iniciar a execução da pena na segunda instância ou não. Um raciocínio basicão, rapidinho para a gente terminar. Se você for legalista, está errado.
para só iniciar a execução da pena aqui, com o trânsito em julgado, porque é a letra da lei da Constituição Federal. Assim, em tese, quis o Constituinte. Mas se você analisar de outra forma, de que o mérito da causa só vai ser discutido no segundo grau, e a sentença foi confirmada, por que não se iniciar então? Já que não vai se discutir novamente esse mérito no terceiro grau, STJ, STF. Se o TJ Bahia confirma a sentença, não tem mais o que discutir de mérito. Então, que comece o cumprimento da sentença. Essa é a discussão básica que o STF está trabalhando hoje em dia. Legalista, está errado realmente, mas se a gente for pensar no direito como um todo e na sociedade hoje em dia, né, pela corrupção que a gente está, aí a gente consegue ver com outros olhos. Alguma dúvida, senhores, dessa revisão geralzona aqui do processo penal? Boa sorte para vocês então na prova. Muito obrigado.